No ano de 2000 e lá vai cacetada, aconteceu uma guerra nuclear que deu fim aos animes. Osamu Tezuka foi revivido como um ciborgue e entrou em conflito contra seu maior inimigo, o Mecha Hayao Miyazaki. A desgraça foi tanta que os únicos requisitos de que um dia esses desenhos existiram foram umas fitas VHS que continham Oi, Jojo é bom e bem-vindos ao figurante de um anime de comédia chamado Vida. Eu sou o figurante e vou contar um pouquinho da minha vida pra vocês. E claro, a gente vai falar de animes também, né? E hoje a gente vai falar especificamente dos vilões dos animes. Sim, os vilões. E a gente vai tentar desvendar por que eles são vilões para começo de conversa, por que eles são tão maldosos e como isso mexe com a gente, por que tem muita gente que gosta tanto de vilões, porque é tão legal assim ver um vilão, né? Ver toda essa jornada dele. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Num bate-papo bem legal, assim, na pegada do podcast, sem tecnicalidades, aquela coisa toda. A gente vai entrar do jeito certinho, assim, para vocês terem uma experiência muito interessante, talvez até única, não sei. Mas esse é o objetivo, né? Vamos ver aí o que tem de interessante nos vilões. Mas antes disso, antes de a gente embarcar aí nessa jornada maléfica, eu gostaria de falar que se vocês quiserem contribuir aí e ajudar aqui o nosso projeto, né? O canal, o podcast, tem aí o nosso Pix. Sim, nosso Pix, que é figurantepodcast@gmail.com. E lá você pode mandar sua pergunta, que eu vou ler ela e vou responder aqui no episódio, né? Ela vai ficar sumarizada no podcast, então essa é a diferença. E também tem o nosso Padrim, que vou deixar aí todo aí no link na descrição, né? Talvez no comentário fixado, mas vocês acham aí. E lá no Padrim tem um textinho bem bacana, se vocês quiserem saber mais sobre o canal e quiserem ajudar mesmo. E lá tem a recompensa, né, de vocês poderem receber os episódios antecipadamente. Tipo, assim que eu gravar e editar, eu já mando o link pra vocês e vocês já podem se divertir, né? Mas é isso, rapaziada. Também, claro, se vocês quiserem contribuir, comentem, porque o comentário de vocês é o que faz isso aqui andar, o que faz isso aqui ir pra frente, sabe, o feedback, tudo aí, eu gosto muito de interagir com vocês e claro, se vocês quiserem também tem minhas redes sociais aí pra você entrar em contato direto comigo, a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia sobre qualquer coisa, que isso é o que mantém vivo a essência do projeto, né, ele não existiria sem vocês, e também sem mim, então mutuamente a gente vai se resolvendo e a coisa vai andando, né, mas sem mais conversa fiada, vamos logo pro podcast. Não é um podcast de ensaio, porque eu não ensaiei. Também não é filosofia de boteco, porque eu não bebo. É apenas um desabafo. Ninguém sabe como é ser o homem mau. Eu quis escolher isso aqui como título do vídeo, título do podcast, né? E abrir com essas palavras, que é uma citação a uma incrível música do The Who, que é Behind Blue Eyes, que é basicamente uma súplica de um vilão, falando dos sentimentos dele, de como ele é visto pelas outras pessoas, né? De como é ruim ser um vilão, né? De como é sofrível você estar na pele de alguém mau, de alguém que é visto como mau. Que talvez exista um pouquinho de bondade nessa pessoa em algum momento. E a música é muito bonita, ela tem duas partes assim, maravilhosas, eu recomendo a todos. Inclusive eu só não coloco ela aqui na trilha do podcast, porque senão o episódio no YouTube vai explodir que nem a bateria do Kate Moon. Então é bom tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas a música tem tudo a ver com o que eu quero trazer aqui, a proposta, né? Que eu quero trazer para vocês nesse episódio. Que é para abordar um pouquinho, falar um pouquinho dos vilões, dos vários tipos que tem. E tentar tirar alguma coisa disso, né? Tirar alguma coisa dos vilões, dos animes em específico. Porque é uma coisa muito interessante, é um fenômeno, assim, de tão bom que eles são, assim, tão bom, né? Até irônico falar isso, mas de tão bem construídos, então de tão marcantes que eles são, que às vezes eles superam até os protagonistas em nível de fama, em nível de quantas pessoas gostam deles, né? De quantas pessoas admiram e fazem os fã-clubinhos, assim. Mas é de como... É interessante mesmo essa jornada, porque se não fosse interessante, ninguém ia gostar. Ninguém nem ia gostar de um cara que chuta cachorro sem motivo nenhum, né? Então tem alguma coisa por trás, é isso que a gente vai tentar descobrir hoje. A gente vai
conversar aqui, trocar uma ideia, pra ver aonde a gente chega. Eu espero que a gente chegue em algum lugar e não fique nessa de não chegar a lugar nenhum, porque a maioria dos podcasts é isso. Mas vamos lá, vai ser interessante. Primeiro, gostaria de falar talvez o óbvio, mas que não é um óbvio, que quando a gente pensa em vilão, a gente pensa, por que ele é um vilão? Qual a primeira coisa que um vilão tem que fazer? Assim, um vilão de anime geralmente faz. Eu acho que, na minha opinião, assim, eu falei que é óbvio, mas às vezes não parece, que um vilão tem que fazer maldades. Tipo, alguém tem que ver as ações dele como uma coisa má. Sem isso, eu não vejo como o personagem pode ser um vilão. Talvez um antagonista, mas um vilão, ele não é, se ele não faz maldades, horas. E por que eu tô trazendo isso aqui agora? Parece um... Não sei o que eu pareço trazendo uma coisa tão simples pra vocês e tentando complicar. Mas é porque eu vejo um fenômeno das pessoas, às vezes, não entendendo isso, não entendendo que um vilão precisa fazer maldades, que um vilão vai fazer maldades, e é isso que é o propósito dele em primeiro lugar. Do mais simples ao mais complicado, não tem muito segredo, mas eu já vi pessoas, sei lá, querendo cancelar um vilão do anime porque ele foi mal, sendo que essa é a proposta. E a maldade é a ausência do bem em sua forma mais pura, talvez. E todo mundo é capaz de fazer o mal, só que o que separa isso dos vilões é que eles vão além, sabe? Eles às vezes gostam da coisa, ou eles gostam de fazer a maldade, ou eles têm um objetivo de fazer a maldade, naquela coisa dos fins justificarem os meios. Então, de uma ou outra, ou então até as duas, o vilão, uma hora ou outra, vai fazer maldade, e aí que entra o herói, né? Que o herói entra para parar isso, então para prevenir alguma coisa, ou para se vingar. Tem vários tipos de heróis, tem vários tipos de vilões. Mas, eu gostaria de puxar agora, já que a gente tá nessa, né? Vamos puxar um pouquinho de preto no branco, né? Que a gente sempre usa essa expressão aqui, para falar dos vilões que são maus por serem maus. Que muitos veem eles como clichês, muitos veem eles como, sei lá, como os personagens assim que não são muito bons, ou que não contribuem muito para a obra, mas eu acho totalmente o contrário. Eu acho que um vilão mau por ser mau pode agregar e muito para uma obra como um todo. E vocês me perguntam por quê? Assim, por que apelar para uma coisa tão clichê, tão, sei lá, tão inconsistente, tão batida, se vocês pensam assim, ou vocês podem pensar assim. Porque vilões mal por ser mal, para mim, pelo menos, está muito mais próximo da realidade que um vilão extremamente cinza. Isso eu falo no geral, mas eu acho que é verdade. Tipo, existem pessoas más. Existem pessoas muito más em todas as áreas. E a gente usa tanto as bases da vida real para analisar os animes, que às vezes a gente esquece que a vida real é uma coisa extremamente maluca. Que a vida real, ela tem furos de roteiro. A vida real tem inconsistências. A vida real, ela pode, muitas vezes é muito clichê. A suspensão de descrença não se aplica na vida real, porque tudo que aconteceu é verdade, sabe? A gente vive numa realidade onde coisas malucas acontecem o tempo todo, e as maldades estão incluídas nisso. Tipo, eu falo pra vocês, as pessoas são más. E o que eu quero dizer com isso, né? Usando especificamente a palavra pessoas. Porque pessoas dá pra você usar no geral. Não tô querendo dizer que todo mundo é mau, entrar naquela, né? De entrar os lobos, né? Cada um tem um lobo mau, um lobo bom. Enfim, vocês já sabem. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu uso a palavra pessoas pra se referir genericamente. Tipo, pessoas em todo canto são más. Em todo canto você vai encontrar uma pessoa que por algum motivo ou sem motivo nenhum ela é maldosa. E isso vai estar em todas as áreas. Isso vai chegar até você uma hora ou outra. Você vai se deparar com uma pessoa assim. Porque essas pessoas, elas são más, elas vão praticar maldade, elas vão querer te ver mal, sabe? Em momentos de fraqueza, elas vão subir em cima e, sabe, sem ganhar nada, elas vão te deixar pra baixo, elas vão querer te ofender, elas vão querer te humilhar. E sem motivo, sabe? De graça, isso vai ter. Às vezes usando até palavras doces pra não só te deixar pra baixo, como ainda assim ficar em cima. E essas pessoas existem muitas pessoas desse jeito. Infelizmente,
mas as pessoas fazem maldade por fazer maldade. A gente, provavelmente você já se deparou com uma situação como essa, eu já me deparei com uma situação como essa, que a gente às vezes não entende por que uma pessoa é má por ser má. E isso é um dos mistérios, talvez, da vida, né? Que a gente não entende, a gente não entende isso. Porque sim, a gente vê, sei lá, as redes sociais também, elas exploitam muito disso, né? De como as pessoas fazem maldade por tão pouco ou por nada, ou até fazem maldade e ainda se prejudicam depois, e então tudo ok com isso. Assim, as pessoas são maldosas mesmo, existem, e machuca demais. Acho que na nossa vida tem muito vilão para pouco herói, tem muito antagonista para pouco protagonista, e é assim que a gente caminha. Não precisa ir tão longe, sei lá, se você vê aí um desses jornais aí passando na TV, você vai entender a que nível as pessoas podem chegar na maldade, né? Porque às vezes com a gente, uma pessoa foi mal educada, uma pessoa fez algo para nos ferir, algo para ferir nossos sentimentos, e às vezes a gente não consegue fazer esse paralelo aí com os personagens de anime. Os personagens de anime levam isso para outro patamar, né? Os animes, eles têm mais poder e tudo, e fazem coisas bem maiores do que ferir o sentimento do protagonista, né? Mas olhem aí os jornais, né, que não disse, jornais pinga-sangue da vida, aí vocês vão ver cada coisa que acontece, você vai ver como a gente é capaz de fazer tanta coisa má, você vai ver quantas pessoas fazem tanta maldade, e eu não digo só das notícias, eu digo até dos apresentadores, de alguns apresentadores, tipo, do quão longe eles vão pra humilhar ali uma mãe de família que perdeu um filho, ou situações dessas, sabe? Quão longe eles vão só por audiência, sabe? Isso é uma maldade também, isso não é uma coisa boa. Então, a maldade, ela tá presente em muitos aspectos da nossa vida, tá muito, muito perto de casa, digamos assim, aos arredores e tudo mais. Então, assim, um vilão mau por ser mau, ele contribui para a obra justamente por esse toque de realidade que tem nele, por incrível que pareça. Acho que muitas vezes é desprezado isso. Você fala, não, vilão mau por ser mau. Não, existe, porque vamos pensar no contexto dos animes, né, que geralmente tem poder, tem tudo isso, tem uma série de coisas ali que culminam para aquilo ser uma coisa de maior valor, né? E quando uma pessoa má tem acesso a um desses poderes, é óbvio que aquilo vai ser um perigo totalmente iminente, aquilo vai ser alguma força que vai ter que se parar de algum jeito. E aí entra o herói, entra a jornada do herói, toda a caminhada dele, e é isso que a gente tem que nos apegar, sabe? E contribui, porque se o vilão é tão mal desse jeito, o herói tem que fazer alguma coisa pra pará-lo, né? Então as histórias, quando o vilão simplesmente é mal por ser mal e não tem muito motivo, né? Que a gente já vai falar disso mais pra frente, que eu quero entrar também das motivações, né? O que faz uma pessoa ser má? Aqui no mal por ser mal, aqui no preto no branco, é justamente a pessoa querer ser, simplesmente não precisa de uma motivação muito forte ou de qualquer coisa. Ela só teve a oportunidade de se tornar o vilão principal e ele agarrou e tá gostando disso. Ele não tem nenhum objetivo oculto, não tem nada que ele queira fazer através disso. Ele simplesmente está lá e precisa ser parado. E histórias como essa me cativam, porque eu quero ver como o herói vai conseguir, como o herói vai ter tanta força de vontade para superar todas as maldades que aquele cara pode fazer. E rendem boas histórias. Confiem em mim, se vocês procurarem aí vão achar muitas histórias com isso. E claro, vão ter histórias horríveis assim, com esse tipo de doutor não saber balancear, outra coisa, mas isso é outra história. Eu acho que uma coisa bem feita é uma coisa bem feita, e não é isso que vai me tirar do sério. Mas, já que a gente falou um pouquinho desses vilões maus por serem maus, vamos falar um pouquinho de vilões mais cinzas, assim. Vamos entrar ali na área mais cinza, ali na área que tem uns pretos meio brancos, uns brancos meio pretos, e aquela paleta de cores que todo mundo gosta, né? Que você vê aí cada vídeo de ensaio sobre eles, tem muita coisa sobre eles. Esse aqui não é mais um, porque isso aqui não é podcast de ensaio, mas a gente vai falar um pouquinho deles. Que são os personagens, geralmente eles já têm mais motivações para virarem vilões, né? Ele tem toda uma história, ou então ele tem todo um objetivo e que levou ele a querer fazer isso, né? Motivações geralmente é a chave pra gente entender
Às vezes não é nada tão complicado também, e mesmo assim ele pode cair nessa área cinza. Como simplesmente a sociedade o fez assim, um dia ruim acabou fazendo assim, uma palavra maldita para alguém, sabe? Uma série de coincidências pode levar alguém a ser um vilão desse tipo. Porque também eu falei que existem pessoas más por serem más na vida real, mas existem também esse tipo de pessoa na vida real que talvez façam coisas más por, sabe, por alguma coisa, sabe? Eles foram levados a fazer aquilo. E talvez eles gostem ou não, mas tem também. Só que eu acho que é um pouco mais complexo isso, que a gente já entra um pouco numa coisa de querer saber o que é a maldade de fato, o que é a bondade, quais são as ações boas, quais são as ações ruins, se realmente existe, blá blá blá. Mas vamos focar aqui nos animes, né? Eu acho muito interessante também. E, claro, dá pra fazer obras maravilhosas com isso, assim, porque ali você dá um pouco de argumento pro vilão, né? Você dá um pouco mais de responsabilidade pro protagonista e reflexões no público em geral. Você eleva um pouco o nível daquela disputa entre dois, né? Entre duas forças, e você adiciona muitas camadas nela. Mas, como eu disse, eu acho que aqui é um pouco de uma sinuca de bico às vezes, porque eu acho que os autores têm que saber um pouquinho, pesar um pouco a mão nos argumentos. E o que eu quero dizer com isso? Que os argumentos dos vilões às vezes ficam tão bons assim, o cara quer fazer aquilo tão cinza, que ele dá tantos argumentos bons pro vilões que o herói não tem mais motivo pra lutar contra ele, caramba. Tipo, o cara começa a cuspir fatos ali na nossa cara e a gente fala, pô, se ele tá fazendo tudo isso, se ele teve um passado tão triste, se ele tá tudo tão convicto das coisas dele, que aquilo vai fazer o bem pra população, tipo, por que tem que ter um herói pra lutar contra ele, sabe? O que é um herói? E às vezes eu acho que algumas histórias se perdem por causa disso, assim. Você deixa tão cinza, mas tão cinza que vira um preto no branco inverso. Ou então, e no inverso desse inverso, quando simplesmente fica tão cinza que vira um preto no branco normal, sabe? Quando isso eu falo quando os argumentos são ruins, na verdade. Quando ele começa a dar argumentos ruins pro vilão, acaba acontecendo isso, tipo, os argumentos são tão ruins que ele não vira mais uma coisa cinza, ele vira só uma pessoa que tá fazendo mal por ser mal, por motivos maus e blá blá blá. E no fim a gente tem o velho preto no branco, que essas obras tentam tanto se distanciar. Tinha muito T nessas palavras, acabei me enrolando. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer, que quando você dá muitos argumentos bons, o protagonista fica obsoleto. Quando você dá muitos argumentos ruins, você quebra toda aquela área cinza que poderia existir, sabe? Você quebra a complexidade e tem a coisa mais simples de todas. Então eu acho que tem muita sinuca de bico nisso, tem muita coisinha ali que se você pisar fora da faixa vai dar errado. Então é muito difícil, eu acho, escrever uma história. E acho que isso torna tão boas as histórias boas que usam esse elemento do vilão cinza, né? De tentar dar mais camadas. Então eu aprecio demais aquelas que conseguem. Porque aí a gente tem uma história interessante, uma história encorpada. A gente pode pensar um pouco mais. E é legal. Sabe? É uma experiência legal. É uma experiência bacana e às vezes única, né? Porque como não é o preto no branco, a gente pode se surpreender ali mais um pouco, né? A gente pode às vezes ficar meio balançado, às vezes achar, não, o vilão até que tem um certo ponto ali, mas as coisas que ele tá fazendo não é tão certa. Aí, por outro lado, o herói também pode pensar um pouquinho, né, em como combater esse cara. Sabe? Vai ser um embate legal quando eles pararem para conversar um pouquinho, tomar um chazinho ali, né? Quem sabe eles não entram no acordo, a gente tem uma coisa diferente. Mas fica a possibilidade, né? Essas possibilidades são legais também. E é isso, eu acho que dá pra fazer coisas legais, eu acho que autores muitas vezes escorregam quando tentam muito fazer isso. E no fim, a gente tá lá lendo e esperando o que vai acontecer, né? Porque afinal, o final de um vilão, muitas vezes em um anime, o caminho natural é redenção, né? Acho que vocês estão cansados de verem isso, eu também estou.
Mas ainda assim eu admiro muito uma redenção bem feita. Porque como você vai acabar com um vilão? Porque a gente já falou um pouquinho como nasce um vilão, como pode nascer. A gente falou um pouco a jornada dele no meio da vida, né? O que ele faz, as ações que ele faz. Mas como é o fim de um vilão? Como acabar com um vilão? Essa é uma pergunta que tem muitas respostas, mas os animes às vezes se prendem em tão poucas. Não é uma crítica, é apenas uma observação, porque no fim a redenção é o caminho mais próximo. Sei lá, tem tantos vilões que viraram amigos da noite pro dia, e alguns foram muito bem feitos, outros tão pouco. Mas eu gosto da redenção quando ela é bem feita, pelo mesmo motivo que eu gosto do poder da amizade quando ele é bem utilizado. Quando eles deixam de ser apenas recursos porcos e preguiçosos de roteiro para ser de fato uma coisa explorando essas virtudes. Porque eu acho a amizade muito bonita e eu acho a redenção maravilhosa também. E por que eu digo isso da redenção? Porque redenção para mim tem muito a ver com perdão. Assim, perdão é uma coisa muito forte que eu acho, sabe? É um valor, é uma ação que em qualquer circunstância ela vai ser uma coisa muito significativa. Ela vai tirar uma pedra das suas costas, ela vai tirar um peso do mundo nas suas costas. E você perdoando vai tirar o peso nas costas de alguém também. E dentro disso também tem o arrependimento das ações, um arrependimento genuíno. Tudo isso eu acho muito bonito, acho que são valores assim essenciais. E é isso que a gente tem que pensar um pouco, né? Tipo, perdoar, o ato de perdoar é uma coisa tão difícil, sabe? Tem tanta coisa no caminho pra gente perdoar, às vezes de coisas que começam bobas e ficam mais sérias. Mas é uma coisa que quando a gente consegue, quando a gente percorre esse caminho, quando a gente sofre o que tem que sofrer, quando a gente desconta o que tem que descontar, quando chega aquela hora, né, que não sobra mais nada, mas só um sentimento ruim que nos consome, mas não tem mais justificativa para ele existir, entende? O que eu quero dizer é que quando tudo já foi falado, quando tudo já foi entendido, eu acho que no fim das contas só não resta perdoar e querer também ser perdoado por algo que nós fizemos. Tipo, é uma ação muito bonita. E eu vejo isso nos animes, às vezes, quando eles conseguem fazer esse arco assim, de redenção de vilões, eu acho bonito aquilo. Claro, quando são bem feitos, né? Porque muitas vezes são só recursos porcos, assim, recursos preguiçosos, como eu já disse, mas faço questão de frisar, porque eles às vezes pegam uma coisa tão bonita quanto o perdão, quanto a redenção, quanto o arrependimento, e transformam ali em uma patifaria, sabe? Uma galhofaria danada, em que o cara, sei lá, mandou pra vala meio universo, aí chegou um moleque de 15 anos no discurso, deu um socão nele, e do nada ele já, não, eu já me arrependi, agora eu sou um amigo da paz, um agente da paz, e vamos todos dançar ciranda ao som de John Lennon e Imagine, e tá todo mundo feliz. Eba, sabe, isso que não me entra na cabeça, cara. Como eles pegam um conceito tão forte, tão grandioso quanto perdão e transformam nisso. Mas eu aprecio obras boas que faz esse arco de redenção e exploram por que uma pessoa má ela vai deixar de ser má. Por que uma pessoa maldosa vai deixar de fazer maldades ou vai se arrepender das maldades que fez ou simplesmente entender um pouco mais do outro lado. Então tem todo esse caminho, né? Porque, de novo, vamos pegar na realidade, assim. Pensa numa pessoa aí que faz maldades e tudo, uma pessoa que você tem como um vilão. Não precisa ir tanto no pessoal, mas assim, alguém que você enxerga, sabe? Você vê o nome dela citado, você vê alguma coisa por aí que você associa ela a um vilão, seja da sua vida ou da vida de muitos outros. Agora, imagina, o que essa pessoa teria que fazer para se redimir? O que essa pessoa teria que fazer para no consciente dela, ela entender que aquilo que ela está fazendo é uma coisa má e ela precisa não só parar de fazer aquilo, como fazer o oposto daquilo. E
pensem nisso, assim. O que essa pessoa precisa fazer? O que ela precisa pensar? O que ela precisa percorrer? Agora façam o caminho inverso. Pensem em você. Tipo, pensem em você como um vilão. Pense na gente como um vilão. Pense em mim como um vilão. Tipo, o que eu e o que você teríamos que fazer para pararmos de ser maus? Assim, uma coisa que eu sempre fico pensando, tipo, por que alguém vai tão longe para fazer uma maldade? Por que essas pessoas não praticam o bem? Como essas pessoas vão entender o que elas estão fazendo não é o bem? E se é que existe o bem e o mal, quem é que pode definir? Então, eu acho que é uma coisa muito forte quando ali, sei lá, no ápice da batalha, né, que no anime que eles estão tendo, quando finalmente um personagem consegue enxergar e ter a consciência própria, que acho que é o mais importante do que a opinião geral ou a opinião de alguém, é ele realmente ter a consciência de que o que ele fez, tudo que ele fez não era o certo. E como ele pode fazer para mudar isso? Então, de novo, eu acho que esses são elementos que, se a gente observar em obras, a gente ganha muito, assim. Tipo, é um conteúdo legal, um conteúdo que agrega pra gente ver, observar como eles vão lidar com essas situações e como o autor vai trazer pra gente essas histórias, né? Ou então o estúdio, se for um anime original, quem sabe. Mas essas coisinhas que eu gosto de observar, assim, que realmente me incentiva a continuar vendo animes, a continuar vendo esses shonens que geralmente tem essas estruturas, né, pra ver que fim isso vai dar. Então, esses elementos eu acho muito preciosos, assim, pra um anime, e acho que às vezes passa batido. Tipo, eu fico de cara aqui, olhando no YouTube, às vezes, em comunidades, em comentários, sabe? Eu gosto de olhar, de ver opiniões diferentes, eu gosto disso. E às vezes as pessoas não percebem isso, então passa batido. Isso eu falo, meu Deus, como assim? Uma coisa tão importante, tão legal, tão agregadora pra gente. E não tem muito comentário sobre isso, né? Que às vezes passa rápido, ninguém se importa muito em ver o peso que essas coisas têm. Então eu gosto de observar. A redenção, o perdão é uma coisa muito forte. Quando o anime acerta nisso, pode ter certeza que ele vai ter acertado em muitas outras coisas. Porque é legal, é muito bonito, assim. E é isso, assim, nessa parte do perdão, acho que a gente já falou bem, né? Já falou bastante disso, da redenção. E de como um personagem ele consegue ver que as ações que ele fez foi errada, né? Tipo, não só que os meios, né, que ele fez não justificavam os fins, no fim das contas. E acho que tem mais coisas aí pra gente abordar, né? Esses vilões são muito amplos, tipo, óbvio que o que eu vou trazer aqui é uma coisa muito pequena, sabe? Que eu vou conseguir trazer aqui no podcast, porque esse negócio de vilão é uma coisa gigantesca. E daria pra fazer muitos e muitos e muitos podcasts com horas e horas de conteúdo falando sobre vilões. Então, vou, assim, acabar me fechando aqui só se eu tenho realmente alguma coisa pra falar e alguma coisa pra agregar a vocês nesse momento. Então, gostaria de tocar um pouquinho naqueles vilões que talvez são mais como forças da natureza. Acho que esse é um outro conceito bem interessante, que talvez eu não tenha muito conhecimento ou muito parâmetro para falar para vocês da melhor maneira possível, mas eu gosto também desse tipo de vilão. Assim, não é os meus favoritos, né? Não é assim o que eu mais gosto, tudo que eu mais gosto de uma obra, mas é muito interessante, dá para fazer muita coisa e talvez seja o que mais dê para explorar e para fazer coisas diferentes, né? O que eu digo com força da natureza? Eu digo literalmente uma força da natureza, alguma coisa, sei lá, como o Lavos de Chrono Trigger, né? Que era ali um extraterrestre ali que veio e começou a sugar tudo da Terra, né? Era um parasita da Terra, um bicho que é uma maluquice total. E coisas como essa nos animes também, uma força da natureza que eles têm que impedir, uma raça alienígena, uma raça de outra coisa e que no fim vai impactar a cadeia alimentar. Acho que esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Quando, sei lá, chega uma coisa que, tipo, os humanos estão no topo, mas chega alguma coisa da natureza que rouba esse posto nosso e ultrapassa a gente ali, e eles são o topo ali da cadeia alimentar agora, e a gente tem que lutar contra eles. Acho que isso sempre rende boas histórias, sempre rende boas reflexões,
Mas, de novo, eu acho que às vezes as pessoas perdem um pouco a linha na hora de analisar essas coisas, né? Tem um romantismo muito grande, às vezes, nisso que meio que embaça a visão de algumas pessoas. E eu digo isso porque, assim, eu tô evitando ao máximo citar exemplos aqui pra vocês, porque eu quero manter isso de uma maneira mais geral, né? Pra falar de vários animes, porque às vezes cita um, cita outro, esquece de citar aquele, tudo, e não fica uma coisa tão fluida, né? Fica uma coisa muito mais pessoal, parece que eu tô me fechando somente alguns animes, quando na verdade eu quero falar mesmo de todos, do conceito mesmo de vilões que tá por aí, né? Que a gente pode observar em vários animes mesmo. Então essa é a proposta, mas aqui eu vou me permitir citar um exemplo, que é um vilão que eu gosto muito também, que é o Meruem, de Hunter x Hunter, né? No arco das Formigas Quimeras, que ele também tem um pouco dessa de ser uma força da natureza, né? De ser ali alguém que chegou ali no topo da cadeia alimentar e tá lutando pelo topo da cadeia alimentar, e tem os humanos como se fossem uma raça ali abaixo deles, né? Estão num patamar abaixo, gente. E muito abaixo, né? Se for parar pra pensar. Porque eles começaram a se desenvolver muito rápido, né? Com humanos e tudo, juntando humanos, aqueles bichos que existem no universo de Hunter x Hunter. E a história vai se desenvolvendo tudo, eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã. Mas enfim, aquilo que eu queria falar é que tem aquela clássica frase dele, né? Falando das minas lá, perguntando se ele ia poupar elas. Aí ele fala, não, vocês já pouparam uma vaca alguma vez na sua vida? Elas falam, não, mas a gente não é açougueiro. Na verdade não é bem assim, mas vocês entenderam. E assim, eu acho que as pessoas às vezes perdem a mão na hora de romantizar, porque ali eu acho que a reflexão que dá pra tirar daquilo é justamente pra gente olhar um pouco mais de carinho pra quem tá embaixo da cadeia alimentar nossa. Entende? Tipo, não é pra gente parar de comer carne, parar de comer vaca, não sei. Eu nunca matei uma vaca, mas vocês entenderam? É pra gente simplesmente tratar eles com mais carinho, sabe? Tratar com mais consideração ali, né? Em como a gente vai consumi-los e tudo mais. É só pra isso, sabe? Simplesmente fazer isso. Tipo, não, sabe? Ter um pouquinho mais de respeito, só isso. E é uma reflexão que é trazer. Mas aí eu acho que entra uma coisa que é até maluca, mas acho que todo mundo já ouviu falar ou já entrou com alguém nessa discussão, que é: se aparecesse uma raça alienígena, se aparecesse uma raça de algum canto aí e tomasse o topo da cadeia alimentar, eles teriam o direito de tratar a gente que nem gado? Tratar a gente que nem vaca, essas coisas? Essa é uma pergunta que sempre vem, e a resposta da maioria das pessoas é não, como pode, não sei. Mas eu não sei, eu fico pensando nisso, né, quando não tenho nada pra fazer, e muitas vezes eu não tenho nada pra fazer mesmo. E penso, não, eles têm o direito, tecnicamente, se eles realmente estão acima da gente, mas quando eu digo acima é num nível estratosférico, tipo, os caras têm tecnologia, têm conhecimento, não são humanos, né, são uma raça, sei lá, uma raça verde e que parece um ET misturado com um lobisomem, sei lá, vocês imaginem aí a raça superior que vocês quiserem, né, pra vocês não se perderem nesse raciocínio extremamente maluco. Mas eu acho que se eles viessem aqui na Terra e tivessem tudo isso, eles obviamente teriam esse direito, porque a natureza, ela funciona desse jeito no fim das contas, assim. Quem tá em cima come o cara que tá embaixo, tipo, come a espécie que tá embaixo, vai ser assim, se eles forem carnívoros, né, sei lá. Os herbívoros comem as plantas, mas vem uma raça aí achar que a gente é planta também, a gente tá ferrado. O que eu quero dizer... Apesar de tudo isso que eu quero dizer, se eles têm essa força, então eles naturalmente eles vão fazer isso, tipo, não. Só que aí que tá, o que entra em Hunter x Hunter, que muita gente esquece, que é, nós humanos, naquela situação, temos o direito de lutar contra essa força, porque afinal, em nenhum momento ali, as formigas, digamos assim, estiveram acima de todos os humanos, estiveram acima da humanidade, não, ali era justamente uma luta para ver quem ficaria no topo. Essa que é a questão, tipo, ali era um embate. Então, elas não estavam tão acima, assim, de todo mundo. Obviamente que da maioria de todos, mas ainda tinha ali umas pessoas que podiam bater de frente. Então, eles nunca chegaram a alcançar definitivamente isso. E era uma guerra, justamente isso, da sobrevivência da humanidade no topo contra uma nova espécie que quer ficar ali em cima. E dificilmente os dois ali iriam conseguir dialogar para ficar bem para os dois lados. Tipo, não dá. A humanidade tem que se proteger. A gente tem que
daquelas coisas. E é isso que é essa luta do Netero contra o Meruem, no fim das contas. E muita gente esquece disso. Muita gente, às vezes, olha pro Meruem e fala, não, o Meruem tava totalmente certo, assim, o negócio dele. Mas eles esquecem que uma das propostas do Meruem ali até era justamente selecionar só os melhores humanos, digamos assim, né? Os caras mais fortes, os caras mais top ali de tudo, e o resto ia virar comida, ia virar tudo. E a gente olha pro universo de Hunter x Hunter, tipo, imagina a gente naquela situação lá, a gente no mesmo contexto daqui, a gente ia virar gado assim no instante, tá ligado? A gente ia pôr abate, assim, sem nem mais nem menos. Então, ali o peso que o Netero tinha nas costas era de toda a humanidade. Por isso que tem aquela cena que ele fala pro Meruem que ele tem que parar a conversa ali, que senão ele ia começar a ficar interessado, ficar inquinado, a aceitar ali as condições do Meruem, mas aí ele pensa um pouco porque ele tá carregando o fardo da humanidade em si, porque ia mudar a humanidade para sempre se ele perdesse aquilo, se ele aceitasse o acordo. E ali no fim o que tem, né, que justamente a malícia nossa, né, a malícia da humanidade, tudo, da evolução, tudo, das bombas nucleares e do pacote completo que é um ser humano, que as formigas não tinham. As formigas conheciam os humanos muito pouco, assim, apesar de terem humanos neles, só tinha uma parte. E eles viram realmente do que a humanidade é capaz. Tipo, nem as formigas tinham a maldade contida no ser humano, no que o ser humano é capaz de fazer. Então olha aí como é um círculo. Tipo, um ciclo que a humanidade está presente, a maldade na humanidade, a capacidade da humanidade de fazer maldade. Parece um trava-língua, caramba, mas é isso. Ela tá sempre ali contida, ele tá sempre ali sendo abordado, e isso que eu acho que é maravilhoso nessa coisa do Meruem. E novamente, muita gente acaba se perdendo e não enxergando umas coisas como essa. E eu tô humildemente trazendo aqui pra vocês, né, tipo, de uma maneira assim, totalmente bizarra. Sim, espero que no fundo faça algum sentido e no fundo essa coisa esteja sendo um momento legal pra vocês, um momento não de reflexão, talvez de entretenimento, arte, não sei. Vocês estejam pensando um pouco mais em coisas que vocês viram em animes, em coisas que vocês querem ver em animes e coisas que talvez vocês vão ver e vão lembrar desse podcastzinho aqui, né? Espero que esteja contribuindo para vocês. E no fim, acho que eu não tenho muito mais coisas para dizer. Eu gostaria de terminar dizendo que vilões são legais de acompanhar numa obra. Vilões são icônicos do jeito que eles são. Independente das motivações, a gente vê vários vilões aí, tipo, todo anime, na maioria das vezes vai ter um vilão, ou alguém que você vai vilanizar, e você vai gostar às vezes de um, você vai odiar às vezes de outro, mas a gente nunca pode esquecer que o papel deles é justamente ser odiado. Claro que vão ter os vilões cinzas que a gente pode até simpatizar com algo que eles possam fazer, mas nunca em sua totalidade. Porque se um vilão, como um vilão, é apreciado em sua totalidade numa obra, quer dizer que essa obra está totalmente errada. Como pode a gente torcer para um vilão assim, nessas condições aqui? Eu gosto muito às vezes não de torcer, mas ver até onde vai, até onde o vilão pode chegar e como o protagonista vai lidar com ele. Claro que às vezes a gente nos pega torcendo o vilão, mas geralmente a gente só faz isso se os protagonistas foram horríveis. Se eles foram horríveis, foram mal escritos, se a gente não gostar deles de jeito nenhum, a gente vai torcer pro vilão e tudo. Mas e tem histórias até que são muito boas, onde o vilão acaba meio que ganhando no final. Mas isso é outra coisa, porque isso é você admirar a narrativa das coisas, e não talvez a ação do vilão na obra. Meio que uma coisa mais de fora, assim, não de dentro. E todas essas coisas são legais. Eu gostaria de falar mais e mais, porque tem muitos tipos de vilões. Eu gostaria de falar que todos eles têm o seu lugar, todos eles podem ser interessantes, que não tem nenhum tipo ali que seja totalmente repugnante no sentido de não servir para uma história, hein, sabe? Eu gosto dessa variedade. Eu acho que todos eles aqui, eu fiz questão de falar tanto do preto no branco quanto no cinza, tanto das falhas de um e de outro, e dos pontos positivos também, e de como eles jogam uma história pra frente, conseguem fazer uma história tão interessante. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Assim, foi muito difícil pra mim gravar
esse podcast. Eu não estava muito bem ultimamente, então foi uma luta mesmo para conseguir voltar aqui às gravações, mas eu vou tentar manter aí a regularidade, né? E seguindo os conselhos que vocês me dão, dando os conselhos para vocês também. Nesse ritmo a gente vai andando, vai caminhando e a gente vai ver onde a gente chega. No fim, o que eu tenho para dizer é que não pratiquem o mal, pratiquem o bem, perdoam quem vocês quiserem perdoar, torçam para serem perdoados, e no fim das contas, a vida é isso aí, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, ou então que ouviram, caso você esteja no Spotify. E deixem um comentário, que isso é muito importante. É isso, rapaziada. Adeus.